tudo realmente. Mas esse horário, 7 da manhã, quem quiser vir tranquilo, faça como eu. Venha, sai às 5, chega cedo, mas encontra até vaga para parar em Santos. Olha, tem um ouvinte aqui que, olha, eu vou dar toda a razão para ele, viu? Ele fala que sobre rua esburacada, a pior de todas é a Plínio de Queiroz, em Cubatão. Sobre rua esburacada, pior é a Plínio de Queiroz, em Cubatão. E a Guedes Coelho com o Canal 3 ainda vaza esgoto dentro do canal e ninguém faz nada. Manda o Fernando, nosso ouvinte. O Canal 3 tem tido muito cheiro de esgoto. Aliás, mas, olha, não é só o Canal 3, também. Canal 4 também, né? Uhum. Na parte ali mais próxima até a praia, chama mais atenção. O cheiro fica mais forte do que perto ali, por exemplo, da Afonso Pena. A Sabesp disse que detectou o problema no Canal 3, que resolveu, mas o cheiro, o ouvinte reclama. E eu senti bastante esse cheiro ali, né, perto da Mato Grosso, da Machado de Assis, no Canal 3, há uns 2 meses atrás. Em dia de calor fica pior até, né, Paulo? Em agosto e setembro estava um cheiro muito forte. E no Canal 4 também, perto da praia. Então a gente pede para a Sabesp voltar a dizer, o ouvinte está reclamando da Guedes Coelho. Agora ele tem razão. A Plínio de Queiroz, ali passa muito caminhão. Em Cubatão. E o problema ali é muito grave, tanto que a prefeitura diz que não aguenta a manutenção dessa rua e gostaria que a manutenção fosse feita pelo Estado, porque na verdade é como se fosse uma rodovia mesmo ali, não é? Isso, é verdade. Eu equiparo a isso, né? Eu acho que dificilmente na Baixada Santista, mesmo o ouvinte dizendo que São Vicente é a Buracolândia, né? Que uma vez um ouvinte ligou aqui, falou que em São Vicente a coisa era tão complicada que o buraco ficava na calçada esperando a vez para ir para o meio da rua. Eu lembrei de um aqui esperando na fila. Mas a Plínio de Queiroz é grave. Na hora que eu mencionar, talvez vocês vão se lembrar. Orquidária em direção ao Clube dos Ingleses, ali naquele canalzinho. Aquela via para chegar, os paralelepípedos toda desnivelada, parece uma metralhadora também. O cara fica... tem uns buracos, uns desníveis lá. Também não é de se ignorar, não. Sabe o caminho que você vai para o Clube dos Ingleses? Ali é um horror também. Bom, ainda na série, né, Bagdá, o Érico diz o seguinte: Morro do José Menino, as ruas são todas de Bagdá. Você precisa de um jipe para subir o morro. Reclamação antiga, hein? 7 horas e 34 minutos, greve dos médicos peritos do INSS atrasa atendimentos na Baixada Santista. Pelo menos 5.000 perícias deixaram de ser feitas na região por conta da greve parcial dos médicos peritos do INSS, que completa mais de 1 mês e meio hoje. Na Baixada Santista, é impossível conseguir ser atendido antes de 5 de novembro. E em Mongaguá, só há vaga para janeiro de 2016. De acordo com o diretor regional da Associação Nacional dos Médicos Peritos, o Caio Badini, a adesão dos profissionais na região cresceu desde o início do movimento e passou de 30% para 70%. Atualmente são 48 peritos. O efetivo já é baixo, 70% em greve, situação caótica. Tem outro problema, Paulo. Essa é uma classe que vem trabalhando bem em risco. As pessoas hoje, tem muita gente, isso aí é notório, não é uma acusação que eu faço, muita gente que tem o seu benefício que tem possibilidade de trabalhar. E quando ela passa para fazer a perícia, esse médico hoje se sente acuado para negar o benefício, para negar o direito da continuidade do afastamento. E já aconteceu assassinato já em outros estados, e eles trabalham realmente de forma muito apertada. Eu não sei se a reclamação deles é só com relação ao valor o dinheiro salarial, ou se também não existe uma cobrança de maior segurança pelo trabalho deles, que é um trabalho hoje de risco. A Associação Nacional dos Médicos Peritos pede melhores condições de trabalho, uma nova estruturação da carreira e 27%, aí que pega, né, de recomposição de salários, índice de inflação não repassado nos últimos anos. O presidente Caio Badini disse que estamos há 40 dias sem resposta do Ministério do Planejamento. Há 1 semana e meia eles nos receberam para novamente ouvir as reivindicações. Disseram que iam analisar, mas até agora não deram retorno, Rodrigo Massaioli. Paulo, essa situação está tão caótica do INSS, a quantidade de pessoas que comentam, procuram, respondendo quanto a demora,
tanta, e é a parte mais fraca, né, dessa briga aí. Os médicos com certeza são, porque é legítimo o reclamo deles, eles estão pedindo só o repasse da inflação, e o governo aí vai ganhar, mesmo assim nessas negociações, o governo já ganha um naco, porque se você pede 20, que é a reposição, vamos dizer, o governo dá 10 e eles aceitam, já ganhou em 10%, já passou a mão grande aí 10% na correção. E ainda assim, a parte que mais precisa, que é o periciado, né? Ele acaba sendo prejudicado. As reivindicações aí correm aí nos corredores do Planalto, não vejo nenhuma disposição, tal qual também não vejo nenhuma predisposição da Febraban junto com o sindicato dos funcionários em banco de resolverem. Parece que é um assunto que já se começa uma greve preparada-se para pelo menos 30 dias. Você já não vê nenhuma preocupação. Mas dos bancários, o recorde de prazo de paralisação chegou a 3 semanas e um dia em 2013, né? Não costuma passar disso, né? Não, já vi mais de 30 dias. Na época de fórum, teve uma época que foi quase 60 Não, de dias. bancários. Bancários, no fórum, eu lembro claramente aí o desespero. Judiciário também, já teve reclamação do judiciário, foi muito maior. E sempre legítimos os reclamos deles. É que dos bancários parece que já tem um pedido embutido de produtividade também, não só o repasse da inflação, que é um pouco a mais. Acho que a Febraban vai chorar as pitangas para não dar toda essa correção que eles esperem, mas o prejudicado... vai falar que os lucros têm sido de 2,5 bilhões, só 3,5 bilhões por trimestre, né? Achataram um pouquinho a lucratividade do Itaú, deles. do Bradesco. Paulo, cada vez mais o banco te coloca para fora da agência. Eu vou no banco quando eu sou obrigado a tirar dinheiro. Agora, se eu tivesse um outro lugar para tirar dinheiro, eu não iria lá. Você não vai no banco para tirar dinheiro, porque agora na greve nenhum caixa tem dinheiro para te sacar. É verdade. Olha a situação de responsabilidade civil do banco agora. Dá os meios, mas não propicia que esses meios cheguem ao êxito. Ou seja, eu ponho caixa para você não precisar ir na agência, para você tirar o dinheiro. Eu quero ir lá e não tem. Quem é que paga o meu prejuízo agora? Não tem dinheiro nos caixas eletrônicos. Não tem dinheiro nos caixas eletrônicos. Realmente, alguns caixas não tem. Das 23 mil agências do Brasil, 12 mil, quer dizer, mais de 50% estão fechadas. E as outras, então, você tem que ficar procurando na cidade que a agência está aberta. Só que hoje você paga tudo pela internet. Eles estão te colocando cada vez mais fora. Hoje, as agências que tinham 50 funcionários, hoje trabalham com 10. E daqui a pouco não vai ter mais banco. Vai ter uma portinha lá para você entrar, tirar dinheiro e pronto. Agora, em relação à greve dos médicos peritos do INSS, o Ministério do Planejamento mandou uma nota dizendo que a proposta que colocou aos peritos é de 21,3% de reajuste em 4 anos e que admite assinar acordo em 2 anos com índice de 10,8% em parcelas de 5,5% em agosto de 2016 e 5% em janeiro de 2017. Então, é escalonado, né? Escalonado. Olha aqui, coitado dos médicos. Agosto de 2016 e janeiro Eles de 2017. Eles têm total legitimidade. E eu faço cor aí o que o Marcelo falou. Não é só questão monetária, é questão de segurança, de ambiente de trabalho é quase nulo. Pode ter certeza, a cada vez no mês que você abre o jornal, qualquer periódico, tem notícia de agressão de segurado em médico, inconformado, ou um surto de psicose de um dos segurados também, e acabam, em alguns casos, até vindo a óbito ou uma lesão corporal mais grave. A situação é complicada dos médicos do INSS. Olha, a Ecovias informa que o Planalto, na rodovia Anchieta, tem lentidão no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao quilômetro 17 e do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos. Um dos sintomas da degradação dos costumes no Brasil é a agressão de periciados em médicos peritos que se recusam a fornecer atestados. Sim. O Marcelo Giuseppe falou até em mortes em outros estados, mas é recorrente o médico ser ameaçado. A médica aconteceu aqui em Santos, ou uma médica sofreu uma tentativa de agressão. De homicídio, acho que teve um com faca até. Em função de não dar um atestado indevido para afastar uma pessoa do trabalho. A pessoa quer ficar recebendo pelo INSS sem trabalhar, não tem a doença que diz que tem, o médico não atesta na perícia e sofre ameaça. Então, trabalha em condições. Uma das reivindicações dos médicos é melhores condições de trabalho. A segurança é uma dessas condições de trabalho. E um sintoma da degradação do país é esse tipo de ameaça e de agressão hoje ser recorrente. Paulo, a Previdência vem exigindo cada vez mais
dos médicos, porque elas querem que os médicos realmente façam a perícia, porque é notório que tem muita gente que tem condições de trabalhar. O cara pode ficar numa banca de jornal, às vezes o cara tem um problema na perna e não quer mais trabalhar. E perdeu um dedo, não quer trabalhar. A gente vê isso, só que o dinheiro do Brasil acabou, graças a Deus o dinheiro acabou, porque a gente vai aprender pela dor que não se faz governo dando dinheiro para as pessoas. Agora começa a se falar também no Bolsa Família, onde o orçamento é de 28 bi para 14 milhões de famílias. 14 milhões de famílias, nós estamos falando vezes 4 pessoas, que mais ou menos 25% da população brasileira vive de um benefício. Se você dividir de 28 bilhões por 14 milhões de famílias, dá R$2.000 por ano. 2 mil por ano dá 166 e alguma coisa por mês, que é uma faxina. Quer dizer, ao invés da pessoa pegar e fazer uma faxina, limpar um terreno, botar uma prateleira numa casa, ela prefere ficar em casa recebendo esse dinheiro. E a mesma coisa com a Previdência. O cara tem condições de trabalhar, mas está muito tranquilo o cara receber em casa. E quando você fala em mexer nisso, o cara prefere matar a pessoa, porque é mais fácil não fazer. E detalhe, tem muita gente que precisa receber o benefício realmente, que tem necessidade e o governo tem a obrigação de dar. E essa pessoa às vezes tem problema. Eu falo em causa própria, porque o meu imposto de renda, que sempre saiu como é que fala? Quando você recebe o seu imposto de renda... Restituição. A restituição que eu recebia sempre no começo do ano, o governo está jogando lá para trás. Eles não estão pagando nem o que tem que pagar. Não vai pagar. Agora eles querem exigir do médico que corte o benefício de um monte de gente que sabe que está errado e é capaz de cortar de gente que tem um problema real. Bom, antes do intervalo, é bom a gente lembrar que são 28 bilhões de reais para 14 milhões de famílias no Bolsa Família, e que são mais ou menos 280 bilhões de reais em juros para 20 mil famílias que têm bancos ou títulos da dívida pública. Duas distorções graves do país. O ouvinte Almir manda assim: Paulo, não dá para colocar o entulho que estão raspando da Ana Costa para tapar os buracos da Nossa Senhora de Fátima? Está cheio de buraco aí. Fica a sugestão aí para a Prefeitura de Santos: o que raspa da Ana Costa, tapa buraco na Nossa Senhora de Fátima, diz o ouvinte Almir, 7h44. E tem mais endereços aqui apontados pelos nossos ouvintes na sequência do programa. Vamos revelar também os lugares que estão esburacados. Bom, e por enquanto, só Praia Grande escapou, hein? Tem Guarujá. Bom, daqui a pouquinho eu conto mais. Eu quero dizer agora que buffet de almoço é no Nagasaki A. R$ 39,90 por pessoa à vontade. Segunda a sexta, do meio-dia às 3 da tarde. Nesta quarta, teremos espetinho de meca, escondidinho de salmão, shimeji, salsa yakisoba, que é com um molho inglês chamado tozan. É uma espécie de molho inglês já preparado no Japão. Receita similar, é muito legal, salsa yakisoba. Legumes com carne oriental, frango xadrez, harumaki, yakimeshi, hot roll, sushi enrolado, salada, tudo à vontade. Ainda tem o temaki do dia ou mini carpaccio de salmão inclusos no preço. Apenas R$ 39,90 para o seu almoço no Nagasaki A. Washington Luiz 476, no Gonzaga em Santos. Telefone 3284-5195. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. No mês de outubro, a Audi Center Santos traz a você a oportunidade de adquirir seu veículo Audi sem o reajuste do dólar. Audi A3 Sedã Ambiente 2016. Volante multifuncional. Faróis Bichenon com LEDs. Tela multimídia retrátil. Sensor de chuva. De 110.190 por 102.990. Com 60% de entrada mais 18 vezes com taxa zero e 2 revisões grátis. Rua Brás Cubas 340 Santos. audicentersantos.com.br. Pedestre, use sua faixa. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços
serviços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Há 15 anos no mercado. Lá você encontra tudo para o seu animal de estimação com o melhor preço e o melhor atendimento. Você já conhece o Trifexis, o mais novo e mais moderno produto contra pulgas, vermes no coração e vermes intestinais. Trifexis, um único comprimido, previne 3 parasitas por um mês. Prevenção é a melhor opção para o seu melhor amigo. Você já encontra o Trifexis na República dos Bichos em 2 endereços. No Canal 1, número 309 na Vila Belmiro e na Rua Pereira Barreto, número 30 no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Jornal Litoral. Sete horas e 48 minutos, 12 minutos para as 8 da manhã. Tem o recado do nosso parceiro comercial Sais da Terra, farmácia de manipulação. É importante você, ouvinte, saber que o remédio na farmácia de manipulação é mais barato que aquele que você compra na cartela ou na caixinha na drogaria normal. E vem na dose exata que você precisa usar, não fica remédio sobrando depois em casa. Você pode perguntar para o médico que faz a receita sobre a confiança na farmácia de manipulação Sais da Terra, que é a parceira comercial do Jornal Litoral, e aí você pode fazer o pedido por telefone em todas as cidades da Baixada Santista, 3023 5010, 3023 5010. Se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, você ganha um brinde exclusivo, um shampoo feito para você, ouvinte da Rádio City FM. Se for careca, como é que faz? Dá o shampoo para a mulher, né? O Arnaldo Haddad reclamou dessa história do brinde de shampoo, porque ele é careca, o Arnaldo Haddad. 7 horas e 49 minutos. Vamos aí para o WhatsApp, Zé Vamos, Heitor hoje Quatro. muito demandado o nosso WhatsApp, agradecemos aos nossos ouvintes. Bom, o ouvinte, ele não se identificou, ele concorda com a sua crítica, o seu comentário, Paulo, a respeito da Plínio de Queiroz. A prefeitura quer passar a manutenção da mesma para o Estado, porém as viaturas da CMT estão a postos para garantir a arrecadação, né? Ele também faz uma crítica aí à companhia de trânsito. Diz que Praia Grande estava fora, não, mas a Isabel, ela comentou, não é rua esburacada. Diz assim, pede pro Mourão mudar Ayrton Senna para Rubens Barrichello, tem mais a ver, né? Tá bem lento o trânsito por lá, né? Bom, o ouvinte... ouvinte bem-humorado. Bem-humorado pra caramba, né? Médico perito esfaqueado. Bom dia a todos. Vale lembrar que já houve um caso. Denis, médico esfaqueado em Santos por negar o afastamento e ele quase morreu. É o doutor Mariano Gomes, que é médico também, que comenta, manda essa informação pra gente relembrar aqui pros ouvintes do Jornal Litoral. Bagdá, o Guarujá inteiro, parece um queijo suíço, ainda foi governada pelo Farid. Um abraço, Vitor. É isso aí, as ruas do Guarujá também apelidadas de Bagdá. Agora, em relação a essa questão do médico perito, realmente é um sintoma muito ruim da degradação no país. Essa situação aqui, os médicos peritos são submetidos porque é corrupção. Quem quer o afastamento do trabalho indevidamente é um ato de corrupção que a gente condena nos políticos e que também existe nas pessoas comuns. Paulo, mas esse é um momento, por isso que eu acho que assim, a dor vai fazer o brasileiro aprender isso. O governo está tendo que tomar medidas que a gente espera há muito tempo, de você ser mais cético, você ser mais sério com o dinheiro público. Você não pode sair distribuindo benefício para todo mundo à torta direito, por causa de eleição ou não, porque você acha que as pessoas têm que receber, têm algum direito, sendo que quem paga isso é o próprio povo. Então, os médicos peritos hoje é a ponta do problema e acaba sofrendo por fazer o papel dele de forma séria e não dar esse atestado. E da mesma forma, os médicos que não dão atestado, o que acontece muito hoje, funcionário falta na empresa e vai no pronto atendimento, no pronto-socorro, fala assim, não estou bem, tem como me dar um atestado? O médico nega. Quando o médico nega ou dá uma declaração de comparecimento dizendo o seguinte, esteve aqui o Rodrigo Marçaioli das 3h15 às 4h15
e passou por consulta. E quer dizer, ele podia ter trabalhado de manhã, pode voltar depois dessa consulta lá. E as pessoas ficam bravas quando o médico faz o trabalho dele de forma séria. Eles acham que o médico deve ser corrupto como ele está sendo. E não, infelizmente, para aqueles que gostam da coisa errada, o Brasil, eu acho que não vai dar em nada tudo isso. Todo dia eu falo que cada semana muda a minha opinião. Eu comentava com o Rodrigo de manhã aqui, eu acho que não vai dar em nada tudo isso. Apesar da seriedade do Sérgio Moro. Mas eu acho que vai começar a mudar a cabeça da população brasileira, pelo menos isso. Tem uma notícia do Sérgio Moro daqui a pouco, mas antes eu vou ler uma pancada na Dilma e outra no Paulo Alexandre Barbosa. Uma no ferro, outra na ferradura, como diz. O delegado Fábio Pierre, que é nosso ouvinte, manda assim: Paulo, ontem na Finlândia, a presidente Dilma disse que no governo dela não tem escândalo de corrupção. Em que país ela vive? Ela enlouqueceu ou é cara de pau mesmo? Na Finlândia, Fábio. Ela está na Finlândia, está muito longe. O Fábio foi muito perspicaz, é verdade. Nós chegamos ao Acho ponto... que a Dilma chegou na Finlândia... Congelou os neurônios. Um país com educação top no mundo, né? Uma das melhores educações do mundo. Agora ameaçada pelos asiáticos, mas nos últimos anos é o país que apresenta melhores resultados nas avaliações internacionais de aprendizagem, sendo que há 50 anos atrás a situação era completamente diferente na Finlândia. Evoluiu muito nesses 50 anos na questão da educação. A Dilma chegou lá, viu essa educação primorosa, a rua limpinha, falou, no meu governo não tem corrupção, é tudo assim que nem na Finlândia. Sonho de uma noite de primavera da Será Dilma, que ela né? estocou vento lá? Lá é outono, né? Na Finlândia é outono agora, né? Não, no verão, quer dizer, uns meses atrás não escurece lá, né? Então acho que de repente ela ainda tá ficando meio penumbra, assim, acho que ela não tá conseguindo dormir direito. O horário dela não tá legal, Essa era a Sim. pancada na Dilma. Já o ouvinte Leninha, petista, diz assim, estão reformando todas as pontes, nunca vi isso. O nome do prefeito não é Alexandre Barbosa, é Alexandre Pontes. Com certeza alguém está levando dinheiro aí. Na Epitácio fizeram uma obra, olha aí, você que passa ali todo dia, Rodrigo, que é caminho da sua casa. Na Epitácio fizeram uma obra que levou quase um ano, com exagero, né? Com quase um ano. E já está tudo virando farinha de novo, diz a Leninha. Que altura da Epitácio, só para eu me... Deve ser aquela ponte com o Canal 4, né? A ponte com o Canal 4 é onde eu moro, mas... Não vi, não, assim, mas é que a Eiton foi formando todas as pontes e o trânsito tá caótico, tá. Não, mas posso dizer, na verdade, assim, eu nem converso com o prefeito de Santos, mas da forma que a Leninha coloca, quer dizer, e por que ele está reformando e estão levando dinheiro? Você exige que o executivo faça alguma coisa, quando faz, você já tende a achar que ele está ganhando dinheiro. Aliás, tem que mudar muita coisa no país mesmo. A primeira coisa é você ter noção de acusação quando você faz. Quando você faz alguma acusação, você tem que chegar e mostrar. Dar um tapa assim e falar assim, tá aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguém ganhando dinheiro. Então, quando você coloca sob suspeição, e eu já sofri com isso, o cara coloca no Google lá assim, Marcelo de Giuseppe é isso. Eu tenho que sair correndo me defendendo. Então tá errado isso. Esse caráter especulativo, você especula, Paulo, e joga uma informação aleatória você não tem um benefício da dúvida, você já está acusado. No Brasil atual acontece muito isso. E o fato de você estar acusado depois para você limpar o seu nome ou desdizer o que colocaram é muito grave. Por isso até que eu acho que os meios de comunicação têm um grau de responsabilidade excepcional. Quem tem a oportunidade de falar, tem a voz aberta para colocar, jamais pode ser leviano, jamais pode se deixar seduzir aí pelo oportunismo de alguns, pela questão de usar de escada, né, para se autopromover, porque é muito grave. O caso mais emblemático da escola base, isso foi inadmissível. Fizeram um pré-julgamento, você vê, acabou com a vida dos donos da escola. Um deles, inclusive, faleceu por motivos de complicação, de psiquiátricas, de depressão e tudo. Veja o grau. Aí depois aquele que faz a acusação aleatória sem nenhum subsídio, fica aí, vai receber uma impunidade, vai receber uma indenização, vai ser punido, às vezes no criminal, muito brandamente, perto do prejuízo que ele causou. E fica por isso mesmo, e continua se estimulando isso. No Brasil existe uma recomendação dos juízes de não dar indenizações altas, não é? Altas, é o caráter punitivo também, né? Eles não têm, eu sou um crítico ferrenho disso, porque eu acho que o caráter inibidor desaparece. Se você dá baixas indenizações,
preocupado muitas vezes em propiciar um enriquecimento sem causa, pode até ser, esse seria um argumento válido num país civilizado, que tem uma cultura adiantada. No Brasil, não. O brasileiro, infelizmente, o lugar que ele mais sente é no bolso. Então, os que reiteradamente descumprem suas obrigações da vida civil, tributária, penal e criminal, quanto mais são menos apenados, menos eles deixam de cumprir a lei. É sintomático isso. É uma realidade. E, infelizmente, isso acontece bastante. Ontem, Paulo, por dever de ofício e infelicidade da minha família, eu estava assistindo na TV Câmara e a discussão do novo projeto de lei é justamente aumentar a punição, principalmente para os meios de comunicação, para dar direito de resposta da mesma forma onde teve o mesmo espaço, e houveram partidos que foram contra. Não, acho que não precisa disso, não precisa disso. Eu acho que precisa sim. Agora, o que eu concordaria com a Leninha se ela falasse assim, está reformando todas as pontes e não tem planejamento, tal. Aí sim. Aqui o direito de resposta é na hora no Jornal Litoral. O ouvinte Lincoln Reis mandou assim: Paulo, bom dia, fala para a Leninha então deixar as pontes caírem? Sim. Realmente, a manutenção das pontes, dos canais, na verdade são pontilhões, né? Sobre os canais de Santos, é uma manutenção obrigatória. E a gente lembra que eu vou fazer 10.002 anos, né, no mês que vem. O ano passado eu fiz 10.001, esse ano 10.002, em novembro. Eu lembro muito bem que no ano de 91, caiu, 90, no finalzinho da década de 80, 89, o início da década de 90, ano de 90, caiu o pontilhão da Azevedo Sodré sobre o Canal 3, em Santos. Caiu no meio da noite, simplesmente o pontilhão foi parar no meio do canal lá. Cedeu, né? Por sorte, não cedeu, ele caiu mesmo. Afundou. É verdade, caiu. Ele afundou. E, por sorte, não houve nenhuma vítima, era de madrugada, não passava nenhum carro, não aconteceu nada. Mas podia ter tido consequências piores. E isso aí se deveu realmente à interrupção de um projeto de manutenção de pontilhões que era feito na administração do prefeito Oswaldo Justo e que no começo da administração da Thelma de Souza foi interrompido. E aquele pontilhão estava na programação de manutenção. Existe, assim, principalmente em cidades litorâneas, necessidade de manutenção de pontilhões, marquises, né? É importante esse tipo de atividade. 8 horas em ponto. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. Olá, aqui quem fala é a Renata. Oi, eu sou a Marli. Nós fazemos parte do departamento comercial da 102 Rádio City e estamos à sua disposição para assessorar qual o melhor investimento para a sua marca. Você sabia que a rádio tem 13 horas de horário nobre? Ou que é o meio de comunicação que mais deixam as pessoas felizes? O rádio é um dos mais eficientes meios de comunicação. É imediato, é ágil, é dinâmico, é extremamente flexível e o melhor, com um baixo investimento você tem um maior alcance que outros meios. O rádio é eficaz tanto para a construção de uma marca, ajudando a manter sua imagem sempre positiva no mercado, quanto para impulsionar vendas através de promoções. Ligue pra gente no 2104-5410 que vamos te dar todas as sugestões e dicas. Marque uma reunião que iremos até você. Esta é a 102 Rádio City. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil.
A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Jornal Litoral. Oito horas e 2 minutos, você ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira. Participam 2 dos 3 comentaristas da quarta-feira. Um está novamente ausente, o Adalto Corrêa de Souza. O Rodrigo Marçaioli e o Marcelo de Giuseppe estão aqui. E você, ouvinte, faz o papel do terceiro comentarista. Manda comentário, crítica, também elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui. E informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você, ouvinte, pode ligar nos telefones fixos 2104-5410, 3289-1005. Pode mandar mensagens SMS. SMS já é quase uma exclusividade do Jornal Litoral, né? 997-880966 e tem também o WhatsApp. 98965306. Pode mandar carta pra cá também? Pode mandar a carta. Quem ganha é a carta. Paulo, deixa eu contar uma passagem do Chagas. Ontem estava no fórum, numa audiência, aí encontrei o Fausto Lopes. E o Fausto conversando comigo, eu falei, o Chagas, Chagas, eu gosto da rádio quando imitam ele. O Fausto se diverte com o genérico, que é mais famoso que o Chagas. Muita gente passa pelo Chagas na rua hoje e chama ele de genérico, inclusive. A ouvinte Leninha ligou de novo, conversou com a Luciana Cabral, diz assim: eu não estou falando da ponte do Canal 4, não, estou falando da ponte do Canal 5 e o asfalto perto da Delfim Moreira, que é um pouquinho antes do Canal 5, né, Delfim Moreira, na Epitácio Pessoa. A ponte do Canal 5 não tem nem 5 anos que foi feita no governo Papa e já estão fazendo de novo. Acho que tem coisas mais importantes para fazer, diz a ouvinte Leninha. Eu não tenho plano de governo nem de administrativo de obras, né? Eu sei que eles estão fazendo recapeamento ali na Epitácio Pessoa em direção ao Canal 5, mas é só recapeamento, não estão reformando ponte, não. E olha, a ouvinte Nath mandou assim: tem o buraco da rua Ministro Xavier de Toledo com Canal 2 na calçada do consultório da Santa Casa, que não foi feito nada. Meses atrás meu marido caiu e teve uma luxação ali. A calçada de responsabilidade do proprietário, se eu não me engano, concorda, Rodrigo? No código aqui de Santos mas a fiscalização e a determinação de intimação para reparo é da prefeitura, então a responsabilidade é solidária. Que autoridade moral tem uma prefeitura que deixa a Avenida da Praia esburacada, a calçada, ou as calçadas dos canais em situação ruim? Uma vez eu perguntei isso para o ex-prefeito Beto Mansur. E vai cobrar do munícipe também? O munícipe fala, não, a minha eu vou arrumar. E a tua? Você vai arrumar ou não vai arrumar? Porque verdade, tem calçada que é responsabilidade da prefeitura, mesmo em Santos. Mesmo em Santos, é bem público da onde eles estão ocupando. Mas tem mais uma situação que os vereadores eles colocam em votação, talvez até o executivo esteja antenado. E eu acho que a Procuradoria está, sim, sensível nessa situação. A partir do momento que a Prefeitura quer padronizar as calçadas, ela vai avocar para si a responsabilidade pela manutenção. Ela não é obrigado a quem já tem uma calçada constituída modificar para padronizar. Então, quando ela torna isso obrigatório, ela vai acabar assumindo a responsabilidade pelo reparo e pela realização das obras. O que eu acho um tiro no pé. Vai ser uma gastança de dinheiro com isso desnecessária. Então, a Prefeitura tem que ter um pouco mais de racionalidade. Eu, quando eu falo a Prefeitura, não o Executivo, mas o Legislativo também, no sentido de talvez não dar o tiro no pé, porque não faz sentido nenhum você querer padronizar e trazer o ônus, assumir o ônus de ter que fazer o reparo e se responsabilizar por eventuais acidentes que aconteçam no passeio público. Olha, tem aqui uma mensagem inesperada, né? Gostaria de saber por que esse preconceito
E essa é a discriminação contra nós. Afinal, somos parte integrante de Santos há décadas. Entraremos com um processo contra a rádio, assinado Os Buracos. É o Jorge Figueira da Silva. Patrimônio histórico, Jorge, né? Boa. Você sabe que, já que foi colocada em pauta essa questão das ruas esburacadas, muitas informações, muitas queixas dos ouvintes do Jornal Litoral. Por exemplo, o ouvinte Alberto, ele fala da violência, mas eu vou aqui citar outras ruas que estão sendo mencionadas pelos nossos ouvintes. Impressionante como Guarujá virou uma Diadema ou Ferraz de Vasconcelos. Uma linda cidade degradada pela violência, Alberto, do Boqueirão, e realmente é verdade, né? Quando a gente fala em Bagdá, infelizmente, aí já deixando a brincadeira de lado, temos aqui cenas típicas de guerra, muitas vezes aí nas cidades da Baixada Santista, né? Bom, o Mihaly diz o seguinte: as vias de São Vicente, além de desviar dos buracos, temos de desviar do lixo que está tomando conta delas. Aí o Mihaly também agregando outra informação, está virando um pool assim de reclamações, né? É violência com buraco, com saúde, enfim, a situação está crítica. Agora veja, o ouvinte Tiago de Praia Grande, em relação à questão que nós debatemos na primeira hora do programa, a gente comentou aqui o julgamento dos assassinos daquele rapaz num restaurante em Guarujá, um rapaz de 22 anos de Campinas, no último dia de 2012. O Tiago de Praia Grande diz assim: nos Estados Unidos, tanto o pai quanto o filho e o cozinheiro pegariam prisão perpétua e já estariam cumprindo há muito tempo. Pai sério é outra coisa. Realmente, nos Estados Unidos tem aquela coisa do juizado de instrução, né? Pegou em flagrante, vai para o delegado que também faz papel de juiz, já sai apenado, ou multado ou preso, né? É que nesse, como houve a depois tem já sairia preso, mas você teria o júri. E a penalidade, às vezes, não é só prisão perpétua, não. Em alguns estados é pena de morte. É verdade. Lá é setorizado por estados, cada um aplica a penalidade que melhor convém, tem um código próprio nessas questões. Então, a probabilidade dele, dependendo do estado onde ele cometeu o crime, seria talvez a pena de morte. E políticos também teriam penas muito maiores. Não aconteceria o que acontece hoje, que vai para lá, vai para cá, vai para lá, e quando passa depois de alguns anos, o político continua na rua. O ouvinte Maurício mandou assim: bom dia, é só vir aqui no Macuco, em Santos, que parece que nós estamos em guerra. É rua cheia de buracos, tudo abandonado e tem até corpos no chão, que são os moradores de rua, que está cheio aqui. Mas amanhã vem o representante da prefeitura, ele está falando do Fábio Ferraz aqui no programa, e fala que não existe nada disso. Ele fala que o Fábio Ferraz é da prefeitura, não da prefeitura. Comentário bem humorado, gostei dele, da perspicácia dele também no comentário. Eu gosto do Fábio. O que acontece é o seguinte: você, quando está do lado de lá, você tem tantos problemas que você acaba não conseguindo dar conta de todos. Eu concordo tanto com o Fábio, como eu concordo também com a pessoa que faz a reclamação. Ocorre que também ajuda muito o governo de uma cidade as pessoas tirarem uma foto, olha, tá aqui, tem um problema, porque a prefeitura também não tem perna para saber onde está, que rua do Macuco que tem um buraco. Agora, com relação aos moradores de rua, eu já falei isso algumas vezes. O Maurício diz que todas. Então, não sei. Foi feito um estudo muito grande no começo do governo sobre os moradores de rua, e a maioria dos moradores de rua, uma maioria grande, prefere ficar na rua. Porque a prefeitura disponibiliza locais para dormir, disponibiliza local para tomar banho, disponibiliza local para alimentação, eles preferem ficar na rua. E você não tem hoje uma lei que obrigue a pessoa a não ficar na rua. A prefeitura não tem como trabalhar. E esse não é um mal só da prefeitura de Santos, eu estou falando de Praia Grande, tem aí em Mongaguá, e também não é um mal só outras cidades trazerem perua, abrir a porta e jogar as pessoas aqui. Acontece também isso nas outras cidades daqui do litoral, e eu concordo com o Paulo Schiff quando ele fala que aqui o clima é gostoso, tal, a pessoa tem como ficar dormindo na rua, diferente de São Roque, por exemplo, que é frio. E isso vem acontecendo há muito tempo e não há punição para essas outras cidades. Graças a Deus pegaram aquela perua, que acho que veio de Suzano, se eu não me engano, né? E consegue, de repente, demandar um processo aí. Olha, a acusação de propina para a nora de Lula foi enviada para o juiz Sérgio Moro. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, enviou para o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba,
trechos da delação premiada em que o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, acusa o empresário José Carlos Bunlai, Rodrigo Marçaioli, de propina de 2 milhões em nome de uma das noras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de agora, as acusações do Fernando Baiano vão ser investigadas também pela Polícia Federal e pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba. Até recentemente, um dos mais ricos pecuaristas do país, o Bunlai, tinha acesso livre ao Palácio do Planalto no período em que Lula era presidente. O que você tem a dizer sobre isso, hein, Rodrigo Marçaioli? Informação de bastidores aí. Parece que o cerco está apertando aí quanto ao nosso ex-presidente. Chegou em pessoas próximas a ele, que é o caso do Bunlai, que é fazendeiro lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu acho que com o cerco se fechando dessa forma, Paulo, vai ficar muito difícil. Já começaram a chegar em agregados da família do Lula, já chegaram nos filhos. Ele se debate agora com umas declarações que ficam até tem um caráter assim, abre aspas, tosco, fecha aspas, manifestações do Lula sem. Mas como é que anda conteúdo. A credibilidade dos depoimentos do Fernando Baiano? Está sendo questionada, né? Eles questionam bastante, logicamente. A primeira conduta que você imagina quem está sendo acusado por ele é negar o fato, dizendo que ele não tem credibilidade. Operador do PMDB, não é? Operador do PMDB. Mas eu acredito que não só nas declarações manifestadas verbalmente, mas documentalmente já exista algum indício bem efetivo dessas participações. O que eu acho que, a sensação que eu tenho é que existe uma inibição. Enquanto ninguém falar, não vou falar. Agora que o Fernando Baiano começou a colocar os pingos nos is e entregar todo mundo, eu tenho a impressão que outras delações na mesma linha de raciocínio da dele vão aparecer. E é o que realmente incomoda bastante o nosso presidente. Ele já deu alguns sinais que ele acusou... Ex-presidente. Ele já acusou... Não, ele é o presidente mesmo, né? Ele é que manda até na estocadora de vento. Então, eu acho que cedo ou tarde, esse cerco vai se fechando, ele vai ficando preocupado, ele dá sinais disso, ele acusa o golpe, o ex-presidente tem acusado os golpes. Vamos ver como é que ele vai se safar dessa. Ele é muito ensaboado, é um hábil articulador político, sabe todos os meandros, mas contra fatos não tem argumentos, né? Vamos esperar para ver. Paulo, primeira coisa, como leigo, né? Para ter aceitação da delação, quer dizer, e tem que provar o que ele está falando. Então, quando ele vai na televisão... Na hora que a delação premiada é aceita... É porque o juiz entendeu que ela é verídica, né? Sim, tem elementos para que ela é verdadeira e que tem provas, né? É o que as pessoas, o Delcídio Amaral, por exemplo, está se defendendo que o Fernando Baiano disse que outra pessoa deu dinheiro para ele, que o Fernando Baiano disse que o José Bunlai pagou a 3 milhões da nora, tal. Mas para ele estar falando 2 milhões. 2 milhões. Para ele estar falando isso, deve ter algum tipo de comprovante. Agora, eu não acredito que aconteça alguma coisa no país. Sinceramente, não acredito. Primeiro, porque existe todo um cobertor ideológico aí, no STF, no TSE, em todos os lugares. Já fiz esse comentário aqui. Com relação à eleição da presidente, ela ganhou no voto. Eu não vou discutir se houve o problema na urna, isso eu não vou discutir sobre isso. Mas o que foi feito, os crimes eleitorais que foram cometidos, isso é fichinha. Tem prefeito, por exemplo, na reeleição, o prefeito ele sai na rua depois das 5 da tarde para fazer visita, para fazer campanha, no momento eleitoral, para que não aconteça algum problema para ele futuro. E ela fez campanha todo dia, toda hora, fazendo inauguração de coisa que não existia, todos os crimes eleitorais. Correios, por exemplo, tem vídeos provando que eles trabalharam a favor dela, dando papel, sonegando os papéis dos outros candidatos e distribuindo o papel dela em horário de trabalho. Isso aí todos os crimes eleitorais estão bem claros. O problema é que isso não tem continuidade. Porque a gente tem hoje um TSE formado, a gente tem hoje um Superior Tribunal Federal formado, STJ, todo mundo de uma forma ideológica na proteção. Você percebe que apanha-se muito todo mundo e o Lula, sempre existe um medo de mexer com o Lula, que assim não pode falar dele. Agora, eu entendo que
vai chegar nele, já chegou, tá muito claro que ele tem participação, que ele foi mentor de tudo isso, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Em um dos depoimentos que ele prestou, o Fernando Baiano, a uma equipe da Procuradoria-Geral da República, depois do acordo de delação premiada, ele disse que pagou a comissão de 2 milhões para o Bunlai, o pecuarista José Carlos Bunlai, ajudar na intermediação de um contrato entre a OSX, do empresário Eike Batista, com a Sete Brasil e a Petrobras. A OSX tinha interesse em atuar como parceira da Sete Brasil em alguns contratos com a Petrobras. O negócio não se concretizou, mas ainda assim o baiano teria repassado o dinheiro ao Bunlai. O Paulo, não sei se... É só as pessoas buscarem hoje na internet. Aliás, a internet, hoje ela pauta a mídia, né? A internet hoje, quando começa um buchicho na internet, acaba passando para a mídia e a mídia acaba se sentindo obrigada de passar as coisas. Porém, você percebe que a grande mídia, ela tem muito medo de colocar, de falar sobre algumas coisas que acontecem. E o caso do Bunlai, por exemplo... Tudo bem, até o Rodrigo, quando eu falei da riqueza do Bunlai, o Rodrigo concordou comigo. Ele é muito rico, tal, mas você pega os negócios do Bunlai, o grande acionista do Bunlai, das empresas, das fazendas, é o BNDES e o Banco do Brasil. Quer dizer o seguinte, é o governo. E ele se beneficiou muito quando o Lula se tornou presidente. As empresas deles... As fazendas deles começaram a receber muito dinheiro do BNDES. A mesma coisa o Eike Batista, no qual o Lula sempre andou de helicóptero para lá e para cá com ele. Quer dizer, existe uma ligação muito estreita do político. O político ele não deve ficar o dia inteiro andando com o empresário. Isso aí causaria perplexidade na cidade de Santos, por exemplo. Por que o presidente e ex-presidente continua com essa prática? Olha, o Maurício, que reclamou dos buracos no Macuco, manda para você, o Marcelo Giuseppe, uma lista. Rua Borges, Rodrigo Silva, Santos Dumont, Barão de Ramalho, João Alfredo, Rodrigues Alves, Almirante Tamandaré, Rua Irmão Gondulfo, Antônio, mais que continua ou que mais... ele pergunta, você quer que continue? Não. Tá bom a lista já. Maurício, que acho que você já sabe que eu não sou daqui de Santos e quando eu venho para cá, eu fico muito aqui nessa região da Ana Costa, onde eu trabalho. Mas, obrigado, eu vou desviar esse caminho quando precisar ir pro Macuco. Ainda bem que eu fui promovido aqui na rádio, eu não tenho mais fazer diligência. Imagina se fosse. Não, mas, Rodrigo, uma passadinha nessas ruas do Macuco. Só, né? O meu helicóptero. O Maurício está indignado, né? Rua Borges, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, passei no outro dia, fui levar a minha filha numa festa. É brincadeira, Rodrigo Silva, o estado atual, né? Ali, travessa da Afonso Pena, né? Perto do Canal 5, entre o Canal 4 e o Canal 5. Realmente pesada a situação da Rodrigo Silva. Tem toda a razão o ouvinte Maurício. E a ouvinte Paula mandou assim: concordo com a Leninha. Moro na Epitácio Pessoa e fizeram uma baita obra e já está tudo esburacado de novo. Acho que as pessoas só estão, assim, cuidando da praia, porque não sabem o que está acontecendo no resto da cidade. Agora, Epitácio Pessoa é bem pertinho da praia. O ouvinte Rezende diz assim: não generaliza, Rodrigo. Toda vez que um paciente vai pelo SUS, ele vai com exames. O perito, às vezes, nem olha para ele, para a cara do paciente. Você não falou com conhecimento de causa. Não concordo com a maneira como você generalizou o caso. Grande abraço, Paulo, diz o Rezende. Corta pra mim, minha filha. Fui eu? Rezende, fui eu que falei, o Marcelo Giuseppe. E eu falo isso com conhecimento de causa. Sim. Porque eu tenho parente afastado pelo INSS que sofre levando os exames e tem esse lado. O que eu estou dizendo é que existe um grande número de pessoas, que não é pequeno no Brasil, não é pequeno, de pessoas que estão afastadas indevidamente. Mas eu tenho um parente muito próximo que é afastado pelo INSS e que realmente tem muitos problemas, porque existe também uma generalização. Quando você acha que todo mundo que está lá não precisa estar lá, você acaba atendendo de forma não muito boa. Sim. Eu estava tentando lembrar, eu falei, não, comentei das agressões dos médicos, mas tem os dois lados da moeda, né, Marcelo? Tem o lado do médico, que tenta fazer o trabalho e às vezes... E tem realmente vários médicos, reclamações de pessoas
e que o médico realmente nem olha, dá uma analisada, bota o CID e manda embora, que é como o Rezende falou. Mas não é porque também, não vamos generalizar porque tem os bons e os maus. O CID é o código da doença, né? É, o código da doença. Código internacional. Paulo, isso aí não acontece só. O Rezende tocou num ponto que eu, quando trabalhei na saúde, a gente percebe isso. Os pronto-atendimentos da região e do Brasil passam por um problema sério. Muita gente que procura um pronto-atendimento, às vezes com uma dor no dedo, com uma unha encravada, ele acaba atrapalhando o atendimento de um cara acidentado que chega na urgência e emergência. Então existe um acúmulo de pessoas com problemas de baixa complexidade entrando num pronto-socorro. O pronto-socorro está ali para atender acidentes, urgência e emergência. Ponto final. E ele é atolado hoje de pessoas que não têm problema nenhum para estar dentro de um serviço de urgência e emergência. Eu sei que existe pelo lado dos pacientes dizendo o seguinte: mas a minha dor na unha eu resolvo aonde? Se a unidade de saúde básica nunca tem vaga. Eu sei que existe isso, por isso que eu sou um cara que brigo muito contra o SUS, mas aí quando a pessoa passa com uma unha encravada no médico, o médico chega lá e dá um medicamento qualquer, ele acha ruim também. Logo depois vem um cara com dor no peito, o médico fala, também não é nada isso aí, e manda ver. Então existe realmente o problema dos outros. Eu acho que a falta de educação é o principal problema da saúde pública. 8 horas e 22 minutos e os médicos que atuam na Rede Municipal de Saúde de São Vicente foram surpreendidos com a redução de 30% na produtividade. Os principais reflexos passam a ser sentidos no Hospital Municipal Escrei. Quer dizer que foi cortado sem avisar, né? Foi de maneira unilateral. Complicado assim, né, também. Fica muito difícil. O Luiz Cláudio, o Billy. Billy. Né? E ontem também teve a renúncia de mais 2 secretários, né? O de gestão e de finanças. Situação lá complicadíssima, né? De questão de gestão, de administração, de governabilidade, complicado. Parece um carro desgovernado. São Vicente está parecendo isso, infelizmente. Não é o tipo de notícia que se queria dar, mas eu acho que todo o escalão da prefeitura já se modificou, ou já se alocou, se realocou, e não se sustenta, não adianta. Não vejo as pessoas que ocupam cargos com conhecimento técnico, não vejo um secretariado técnico, vejo um secretariado político, o que prejudica mais ainda, inclusive, as tomadas de medidas, que eu acho que tem que ser com o bem público, já que não é seu, você faz parte dele, é mais um. Você tem que profissionalizar, tem que ser gerido como uma empresa. Não adianta esse papo de pagar conta de campanha. Eu sei que existe, é necessário, mas é muito difícil você querer fazer uma gestão pagando conta de campanha. Por favor, o Zé me apoiou, então vou enfiar ele numa secretaria, o Paulo também vou colocar outro. Oba! Mas tem aí eu não quero. Não quero. Você não vai nisso. Você vai ficar pegando o número e fazendo o gráfico. E é essa a situação que se critica bastante. A forma com que você gerencia a coisa pública. É complicado assim, né? O ouvinte Nicolau Obeide pede para lembrar da promoção do celular da Slex.com. O ouvinte mais mimado do rádio brasileiro, ouvinte da Rádio City FM, ouvinte do Jornal Litoral, todos os sábados concorre a um smartphone aqui da Slex.com. O ouvinte que também tem o desconto na Tecnoapple. A Tecnoapple é a empresa que fica na Ana Costa 484, conjunto 509, ali no prédio em cima da agência do Banco do Brasil. Tem rapidez no atendimento, qualidade no atendimento dos equipamentos Apple, e o ouvinte dizendo que acompanha o Jornal Litoral, ele tem um baita desconto lá do Cássio, do Reinaldo, do Beto, do André, do pessoal que atende na Tecnoapple. O Supremo Tribunal Federal, 8 horas e 25 minutos, vai decidir poder do fisco sobre a indústria tabagista. Está na pauta do Supremo de hoje uma ação em que o poder do fisco contra empresas do tabasco é questionado. O PTC tenta derrubar dispositivos legais que permitem a chamada cassação sumária do registro especial de empresas que devem tributos. Na lista das 500 maiores devedores, 6 são empresas desse setor. Em tempos de ajuste fiscal, tudo que o governo não quer é uma decisão do Supremo que enfraqueça o poder de arrecadação. Discussão de longa data já essa, viu, Paulo? Acho que tem uma empresa, não sei, acho que American Virgin, alguma coisa assim, que era tabagista aqui, que é o que já iniciou essa discussão. A Receita Federal fechou, justamente baseado nesse poder sumário de poder restringir a atividade por conta
Um dos motivos que o ouvinte tem que ter em mente é que o que autoriza ela é pontualmente contra empresas tabagistas, esse poder de fechamento. Por quê? Já existe uma regulamentação com relação ao produto do mercado e a questão da saúde pública. Então, por conta disso, não há como se permitir a questão de sonegação reiterada dessas empresas que deixam de recolher os tributos e, como bem falou o Paulo, os maiores devedores no rol aparecem as empresas tabagistas, pelo menos 6 delas. Então, com base nisso, já que não causa e não trai um benefício à população, então que se dê esse poder extra receita aí. Eu, particularmente, o Rodrigo vê com simpatia essa medida. Não sei se talvez, juridicamente falando, até eu mesmo não sei se é a medida mais correta. Como jurista eu já falaria diferente. Eu acho que realmente ele rompe com alguns princípios constitucionais. Mas vendo a questão da saúde pública como um todo, os gastos do poder público com a saúde para tratar de patologias relacionadas ao tabagismo, eu acho que ela é muito bem-vinda quando se, no mínimo, espera-se ter uma contrapartida. A contrapartida é o recolhimento do tributo, você não tem, então aí que se fecha a empresa mesmo. Uns devedores nessa monta, né, já se justifica aí uma medida que nem essa. Mas está aí o Supremo para dizer, eu acho que o Supremo deve, nesse caso, talvez até reconhecer a abusividade da conduta da Receita. Mas não é a posição que eu me coaduno nem que eu concordo. Ô, Rodrigo, eu acho que abre aí uma opção, um precedente. Hoje existe movimento não só com a bebida alcoólica, que falar em mal causa o mesmo mal que o tabagismo. Então, um mais pro coração, pro pulmão, outro mais pro fígado e tal, mas um câncer de boca e tal. E também tem um movimento muito forte com relação às empresas de redução de gordura no alimento e tal. Então, eu acho que começa a abrir um precedente desse. Se a gente procurar tudo que faz mal, daqui a pouco vai começar a proibir televisão, que induz a isso e tal. A Receita, eu acho que dessa forma, não. Eu acho que ela tem que ter uma igualdade, ela em cima de todas as empresas devedoras e cobrar todo mundo agora. Se é o teu escritório, se é o meu escritório, o escritório do Zé, tem que ser cobrado do mesmo jeito que a empresa tabagista. Ou se não, proíbe logo o cigarro, fecha logo a empresa, é mais fácil. É isso aí, eu estava comentando justamente isso, Paulo. Eu acho que o Rodrigo, cidadão, acha que é bem-vindo esse poder da Receita, de poder fechar a empresa tabagista. Rodrigo, advogado, eu acho que o Supremo deve dar ganho de causa para ela, porque existe um certo excesso de poder e a forma com que isso está regulamentada para a Receita Federal talvez seja uma questão técnica formal. A empresa tabagista tem uma probabilidade de êxito, mas não concordo. Eu acho que realmente se faz mal à saúde e tem um gasto excessivo e não tem uma contrapartida, a contrapartida seria o quê? O recolhimento ao menos do tributo, então que se fecha a empresa com certeza como uma medida paliativa a isso. Olha, depois do intervalo, 2 notícias que vêm da Itália. Uma, a especulação sobre a saúde do Papa Francisco, e a outra, o Pisolato, que deve chegar, o Henrique Pisolato, de férias aqui no Brasil, né? Ex-presidente do Banco do Brasil, né? Ele vai chegar diretor de marketing. Diretor de marketing do Banco do Brasil, envolvido no escândalo do Mensalão, não é? E que tem cidadania italiana, mas a extradição está sendo esperado nessa sexta-feira no presídio da Papuda, já com instalações especiais para o Henrique Pisolato. 2 notícias da Itália, depois do intervalo, 8h30 agora. Por falar em Itália, de coisas boas, vamos falar da Ducati, Santos. As motocicletas italianas em verdadeiro estado de arte, algumas delas já fabricadas no Brasil. A Ducati tem tradição e qualidade para você e muitas emoções para você aproveitar numa moto que vai ter a sua característica preferida. Você pode escolher, tem corrida, naked, motor, roadster e ainda uma motocicleta com 4 características distintas para todos os terrenos. A Multistrada 1200 é uma moto excelente. Você pode experimentar, agendar seu test ride na Ducati Santos. O telefone é esse aqui, ó, 3307-6686. 3307-6686. Aproveite as condições imbatíveis da promoção Loucos por Ducati. Reserve já a sua. Alexandre Herculano, número 16. Aliás, Alexandre Herculano, número 216. Em Santos, Ducati, patrocinadora do Jornal Litoral. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati.
No mês de outubro, a Audi Center Santos traz a você a oportunidade de adquirir seu veículo Audi sem o reajuste do dólar. Audi A3 Sedan Ambiente 2016. Volante multifuncional, faróis Bichenon com LEDs, tela multimídia retrátil, sensor de chuva, de 110.190 por 102.990, com 60% de entrada mais 18 vezes com taxa zero e 2 revisões grátis. Rua Brás Cubas 340 Santos, audicentersantos.com.br. Pedestre, use sua faixa. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Chevrolet Absoluta, certeza do melhor negócio. Aproveite até quarta-feira para comprar o seu carro novo com as mesmas condições do feirão Chevrolet. Juros zero para toda a linha. Onix com preço de nota fiscal de fábrica e juros zero em 36 vezes. Seminovos revisados e com garantia em 60 meses sem entrada, com documentação grátis. Troca com troco total e bônus de R$1.000 até R$3.000. Corra, é só até quarta-feira na Chevrolet Absoluta, em Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Confira as condições na concessionária. Pedestre, use sua faixa. Em breve, São Vicente experimentará uma nova forma de se relacionar com o trânsito. Está chegando à cidade a EXP Parking, a revolução da Zona Azul. Será muito mais fácil encontrar e utilizar as vagas de estacionamento rotativas pela cidade. E tudo isso com o seu smartphone, computador ou tablet. Vagas de estacionamento públicas realmente rotativas, que todos poderão utilizar. EXP Parking. Mais tempo para as pessoas. Mais vida nas cidades. www.exparking.com.br. Jornal Litoral. Oito horas e 33 minutos. Você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta quarta-feira. Participam comentando as notícias com você o Rodrigo Marçaioli e o Marcelo de Giuseppe. E você, ouvinte, tem um recado do nosso parceiro comercial, Puerto de Palos, premiado todos os anos com a melhor carne do litoral de São Paulo pela revista Veja, por todos os outros prêmios estaduais e nacionais. Você, ouvinte, tem no Porto de Palos, não tem nenhum brinde especial ainda para o ouvinte, vai ter. Mas quando você chega lá, você já recebe uma taça de espumante, você, além de saborear a melhor carne do litoral, você pode encontrar comentaristas, inclusive comentaristas do Jornal Litoral, ou âncoras vegetarianos, né? Que tem fama de vegetariano, mas de vegetariano não tem nada, né? Nada. Mas a gente não vai dar nome aqui, porque a gente preserva a identidade da fonte. Mas, e além de tudo isso, Paulo, há de se ressaltar a simpatia no atendimento do Fernando, né? Recebe como poucos os convidados. Chega a ser até convidados, né? Nem clientes dele, porque ele transforma aquilo numa coisa bem informal. E essa semana já chegou o ouvinte do Jornal Litoral lá, dizendo assim, olha, eu escutei falar bem no Jornal Litoral, vim conferir aqui. Então, mas a credibilidade do Jornal Litoral não vai ser afetada por isso, porque realmente, como disse o Rodrigo, tem muita qualidade no atendimento, muita qualidade na carne, e fica na rua Luiz de Faria, esquina com Assis Correia, no Gonzaga, em Santos, carne argentina do Puerto de Palos. Bom, a notícia que eu falei antes do intervalo, você, ouvinte, pode continuar participando no Jornal Litoral pelo 3289-1005, pelo 2104-5410, mandando mensagens SMS para o 997880966, também para o WhatsApp 98965306. Fala aí, Silvio Santos. WhatsApp. Olha, muito... ai. 98965306. A notícia, Silvio, é que o Pisolato deve chegar a Papuda nessa sexta-feira. Ex-diretor do Banco do Brasil, fugiu para a Itália com dupla cidadania, mas vai ser extraditado. A Itália dando
um tapa com luva de pelica no rosto do governo brasileiro que não extraditou o Cesare Battisti. Cesare Battisti, não é? Paulo, em termos, o Cesare Battisti mora hoje em Cananéia. É uma falta de respeito com aquela cidade linda de Cananéia, aquele sujeito mora lá. Mas a Itália vai receber de presente aquele mafioso lá da Nova Camorra, lá que está no Recife, e mais um criminoso. Quer dizer, a Itália vai receber dois criminosos e o Brasil vai receber um criminoso que cometeu vários crimes. Um deles, e o pior de todos, eu acho o mais ridículo e absurdo, ele usar a cidadania do irmão dele, o passaporte do Celso Pisolato, para entrar no país. Quer dizer, isso é uma falta de respeito até com a memória do irmão dele. O irmão já falecido, sim. Né? Agora, é uma pena que ele vai chegar aqui ainda com a tranquilidade de ir para Papuda, que foi o Agnello Queiroz, antes dos petistas entrarem no presídio, ele fez uma reforma que é melhor que a minha casa. Tem ar-condicionado no quarto, tem um banheiro limpo, tem um monte de coisa boa. E eu falo sempre a mesma coisa. Queria eu estar preso com 20 milhões na conta, com acesso à internet, tranquilo, televisão, tal, lendo livro. Eu ia escrever vários livros, depois criar um filme e cuidar dos meus 20 milhões. Então a situação dele eu queria entender, e ele deve ter uma motivação para ter medo de voltar para o Brasil. Você percebe que já não é aquela tranquilidade de ficar bem ou mal, porque a cadeia da Papuda tem boa qualidade. Eu acho que ele tem algum medo ou de ter que assumir de repente uma delação. Não sei se o Rodrigo pode dizer se dá tempo de assumir alguma delação ou se já foi, se está transitado, julgado, não tem mais tempo. Pisolato? Já, não cabe mais delação. Contra o fato de mensalão ali, a condenação transitou, ele vem só para cumprimento de pena. A menos que ele saiba alguma coisa do Lava Jato, é um fato novo, que aí ele pode se beneficiar. Mas eu acho que não tem a vinculação com ele, não, a Lava Jato. Olha, 8 horas e 39 minutos, a notícia também que eu falei que vinha da Itália, que a gente ia comentar, é uma notícia até preocupante nesse bloco, é de que um jornal italiano diz que o Papa tem tumor no cérebro, e o Vaticano nega. O Vaticano desmentiu de maneira veemente, há pouco, uma informação veiculada na imprensa italiana, segundo a qual, há alguns meses, teria sido detectado um pequeno tumor curável no cérebro do Papa Francisco, um Papa realmente muito popular, que vem dando uma aura nova para a Igreja Católica nesse século XXI. A divulgação de notícias infundadas é gravemente irresponsável e não merece atenção, disse o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi. De acordo com o jornal o Quotidiano, o jornal do Vaticano, uma pequena sombra foi detectada em um exame médico do Papa, do jornal italiano, não do Vaticano, realizado há 7 meses por um especialista japonês, Takashi Fukushima, na clínica San Rossori de Barbacina, perto da cidade de Pisa. O professor teria considerado inútil fazer uma operação, já que o tumor seria benigno, segundo o jornal. Eu vou deixar o Rodrigo Marçaioli e o Marcelo de Giuseppe comentando as notícias aqui, assim, nesse final do Jornal Litoral com o Zé R. Torquato, em função de uma participação no seminário sobre hidrovias hoje na Associação de Engenheiros. Bom então, trabalho, Paulo. Uma notícia preocupante aí sobre a saúde do Papa Francisco. Com essa notícia eu me despeço dos ouvintes do Jornal Litoral nesta quarta-feira. Volto amanhã às 7 da manhã, pontualmente, como sempre, aqui Paulo, no valeu. Jornal Litoral. Deixa comigo agora e mais algo a acrescentar sobre essa questão do Papa, porque o Vaticano se apressou em negar, mas ao mesmo tempo ele admite, né, o comunicado admite uma pequena sombra no exame médico do Papa Francisco, o que já nos preocupa e até nos comove, né? Dá uma pequena preocupação, já é muito, por um Papa que está aí multiplicando ações humanitárias, até de caráter ecumênico, né? Pregando a igualdade, enfim, a aproximação das pessoas. Sim, é um Papa que tem um histórico hoje único, né? Ele rompeu todas as barreiras com todos os tipos de religião, com todos os tipos de discriminação, raça, credo, cor. Ele foi um Papa acima de todos os outros e marca presença aí marcante
até redundante, marca presença marcante na vida dos católicos e de todos os religiosos de uma maneira geral. Ele realmente prega fraternidade, amor, carinho entre todos e deixa preocupante. Talvez o alento, e aí os médicos talvez possam dizer um pouco, a notícia de que o tumor seja benigno, então não se vale a pena mexer, mas também o fato dele ser benigno tem algum comprometimento? Não tem. Se é benigno, parto do pressuposto leigo, ignorante que sou, né, de que deixando lá não vai haver prejuízo nenhum, a menos que esse tumor benigno cause uma pressão dentro do crânio que comprometa alguma das suas funções vitais. Mas isso eu também não desconheço. Enquanto essa informação não for um pouco mais digerida, é complicado, né? A gente fica opinando. Prematuro, né? Prematuro, porque tem muito também jornais sensacionalistas. Essa mancha vira aí praticamente o velório do Papa. E não é bem assim. Eu não tenho religião, bem claro, eu sou deísta. Eu tenho um meu Deus aí que é gente boa comigo, aliás, me ajuda muito. Eu trabalho 14 horas por dia e ele está sempre comigo. Mas assim, vem tendo muita cisânia dentro da Igreja Católica. Nessa semana a gente... Porque o Papa tem uma visão mais progressista, eu não concordo com muita coisa que o Papa prega, principalmente com relação ao comunismo e tal, mas existe uma ala conservadora que vem hoje tentando fritar o Papa no Vaticano. Então, por isso que é muito importante ter algum tipo de restrição com relação às informações que vêm do Vaticano. E quando se fala em câncer, em tumor, falar assim, num tumor benigno parece um absurdo, né? Olha, é um tumor benigno, como se um tumor fosse benigno, né? Todo tumor é maligno, claro que tem a diferença técnica aí, mas realmente precisa esperar mais informações porque existe hoje uma briga nos bastidores contra o Papa. Ok. Bom, na Ecovias, informa aqui, nosso produtor Rick Santos traz a informação, operação em vigor no momento, 5x3, descida pelas pistas sul da Anchieta e sul da Imigrantes, subida somente pela pista norte da Imigrantes. Vamos reproduzir algumas ligações, opiniões aqui dos nossos ouvintes. Os comentaristas ficam à vontade para repercutir, para desdobrar, enfim, como acharem melhor. O Rezende, ele retoma aqui a ligação. Mais uma vez, o Supremo vai dar um tiro no pé em relação ao cigarro. Ninguém vai deixar de fumar. Vai incentivar o mercado negro. Isso sim. Rodrigo já disse que é questionável em termos jurídicos aí a possibilidade da Receita penalizar de uma forma diferente essas empresas. Mas aí eu pergunto, essas campanhas que a gente tem hoje, tentando assustar as pessoas, né, com as mensagens no Marcelo Giuseppe, que já trabalhou até como gestor da saúde em grande escala na sua cidade, lá em Itanhaém. Você acha que isso inibe realmente o fumante? Elas perderam impacto ou perderam impacto dessas campanhas que você demonstra os malefícios do cigarro no próprio maço? Zé, não foi só isso, também a restrição das pessoas de espaços em bares, restaurantes, em locais fechados, tudo isso ajudou a reduzir. Hoje a gente tem em torno de 14% de fumantes no Brasil, sendo que 40% há 30 anos fumavam no Brasil. Hoje, se você perceber, muitos jovens, hoje existe as pessoas pregando a saúde, coisas que também não existiam antigamente. Então você percebe que existe uma redução. Você percebe que chega a ser brega a pessoa que fuma hoje, fala, pô, o cara tá fumando e tal. Existe uma crítica até existe uma coerção espontânea da comunidade contra o fumante. Sim, então vem caindo o número de fumantes pela conscientização da população. Agora, que o Rezende tem razão, é verdade. O maço custa R$8. O cigarro tem muito imposto, custa R$8. O que eu já vi isso no supermercado, porque eu nunca fumei, não sei nem TH. E o que faz a pessoa buscar o mercado negro? Comprar um cigarro vagabundo. Se existe cigarro bom, eu sei que não existe, mas é pior que esse, né? A pessoa acaba comprando um cigarro pior, causa mais malefício tanto para quem fuma, para quem está do lado. Mas que vem caindo o número de fumantes no Brasil, vem sim. Só dentro dessa questão da proibição, a lei que proíbe o fumo em locais públicos, eu quero ressaltar aqui o bom senso dos próprios fumantes que entenderam e aderiram prontamente à lei, né? Foi uma lei que ela pegou até com facilidade, né? Então, muitas vezes a pessoa extrapola, o fumante extrapola. Eu vejo mulheres ao lado de carrinhos de bebê fumando, mulheres com crianças fumando, pessoas pouquíssimas que insistem em fumar num lugar impróprio, né? Mas a gente tem que reconhecer que em larga escala os fumantes,
eles tiveram bom senso de adotar os procedimentos da lei de uma forma até rápida, né? Sim, o que eu discordava é você punir o comércio, você pune o restaurante, mas não pune o fumante. Né? Então é a mania do Brasil de punir o sistema e nunca punir de forma individual. Quer dizer, o fumante transgredia a lei, mas quem pagava era o comércio que não tinha que chegar, que tinha obrigação de pedir para ele fumar na rua. Mas é verdade, os fumantes perceberam a necessidade de forma simpática de ir para a calçada e fumar o seu cigarro. Que não tem agora aqui, para mim, que nunca fumei, era um transtorno realmente sair, sentar num bar e para tomar uma cerveja, que ainda não é crime, e você tem um absurdo de gente fumando do seu lado que, né, você chegava em casa fedendo. Hoje não acontece mais isso. Bom, o Vitor Panchorra, que esteve aqui conosco ontem, do Sobreviver em Santos, ele faz a colocação dele aqui, vamos reproduzir. Como ficam as garantias das obras? Sou ciclista e uso muito as ciclovias que estão mais para trilhas. As marcações e o asfalto da ciclovia não duram nada. Não teria que ter garantia do serviço? Só escuto falar em reforma. Nunca vi a empresa refazendo o serviço mal feito por conta da garantia desse serviço. Segundo o Vitor, aqui as marcações e o asfalto da ciclovia não duram nada. A indagação do Vitor ela é correta, porque se há um contrato administrativo de obra, de reforma, de reparo, é a cláusula prevendo que a má execução ou a qualidade inferior do que o prometido não é feito, prioritariamente, né, primordialmente, quem fez tem a possibilidade de refazer. Se não o refazer, transformar em uma situação em que a prefeitura peça para um terceiro fazer ou ela mesma fazer e cobre, apresente a conta para o executor. Isso ele tem toda a razão, realmente tem que ser exercido. Quem tem que fazer isso é a Secretaria de Obras, não conseguindo isso amistosamente, administrativamente, amigavelmente, aí encaminhar para a Procuradoria, que tem que fazer uma ação de ressarcimento ou de reparação, de obrigação de fazer. Aí é o que o procurador achar melhor. Mas, sem dúvida, no mínimo se exige, até por conta do regramento da lei de licitação, a garantia da boa qualidade da obra realizada. Bom, o nosso ouvinte aqui, sempre muito participativo, muito antenado, no caso o Alcides Nogueira, ele propõe um tema para discussão que a gente vai acatar. Ele diz assim, ele é da Ponta da Praia, o Alcides. Obrigado, Alcides. Estou estupefato. O relatório final da CPI da Petrobras, que deve ser votado pelos integrantes da comissão amanhã, tem como uma de suas principais sugestões mudanças na lei da delação premiada. De acordo com o relatório, a proposta precisa ser alterada para impedir a homologação de delação feita por réu que esteja preso. Entenderam a jogada? Você, em sã consciência, acredita que tubarões a ganhar na vida alimentando propinodutos fariam delação premiada caso estivessem soltos? Com certeza não. Hugo Black, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, destaca que a delação premiada só funciona com desvantagem ao delator. Telegrande Perigord, ministro das Relações Exteriores de Napoleão, gostava de dizer: traição é uma questão de datas. Bem, era Napoleão que mandava fuzilar delatores, referindo que eles só se aproveitam da delação. Só se aproveita a delação nesse caso, né? O que você poderia colocar, Rodrigo Massori, sobre a ponderação do Alcides? Eu acho que o Alcides tem toda a razão. Eu gostei muito da consideração dele com relação, Zé, a traição só aguarda a data, é verdade, né? Vamos esperar até quando, né? Enquanto é bom para todo mundo, um lado está sendo regado aí com dinheiro, tudo é uma maravilha. Depois que cessa ou deixa de convir aos interesses dele, é uma questão aí de tempo, até você ser apunhalado pelas costas. A referência que ele fez com relação a Napoleão, eu já tinha visto essa passagem, é exatamente igual. Aplica-se o caso aí com todas as peculiaridades, eu acho. Bom, Zé, eu queria falar, o Alcides, eu não ficaria estupefato. O relator da CPI da Petrobras é o Luiz Sérgio Nogueira, o Nóbrega, se não me engano. O deputado Luiz Sérgio foi vice-prefeito de Angra, depois prefeito de Angra, com muitas acusações. Não é nenhum tipo de demérito, ele não tem formação acadêmica para ser um relator de CPI, não tem formação acadêmica, ele tem ensino médio. Ele não estudou para sentar dentro de uma CPI e buscar. Aí você fala assim, mas ele tem direito a assessoria e tal, mas ele teria que ter um pouco de conhecimento, não tem. Então o Luiz Sérgio é um sindicalista, nada contra o sindicalista, mas ele é um sindicalista que nasceu ali na Velrome, que é uma empresa de Angra dos Reis, vice-prefeito,
prefeito de mandato. Ele tem várias acusações de improbidade administrativa, várias acusações, e a última agora foi que ele empregou uma pessoa no seu gabinete que nunca foi trabalhar. Tá? Então, como é que a gente vai querer um cara desse que cuide de uma CPI tão séria, onde ele, o pior de tudo, ele diz que ele não pune, e não fala do Sérgio Gabrielli, ele não fala da Maria Graça Foster, defende tanto Lula e a Dilma, dizendo que eles não tinham condições de saber, sendo que eles que nomearam as pessoas, os diretores lá. Quer dizer assim, não tem... A CPI da Petrobras foi uma palhaçada, como vai ser a do BNDES, como vai ser a do futebol, não vai ter segmento. Eu não acredito realmente que vai acontecer alguma coisa no Brasil. O que eu acredito é que a mentalidade das pessoas vai mudar e que vai ter muita mudança nos votos. Se você, apenas como um pitaco aqui, as eleições dos Estados Unidos, hoje, os candidatos do Partido Republicano, Ben Carson, e também o Donald Trump, eles estão ganhando muita força por serem novo na política. Nos Estados Unidos acontece o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. As pessoas querem novidade, que é gente que não é da política entrando para tomar pulso da situação, porque eles não estão acreditando mais na classe política, mas o Luiz Sérgio ainda vai permanecer por mais alguns anos lá. Bom, Giuseppe, você falou que esse processo agora de punições à corrupção em altíssimo nível, né, em alto escalão, em larga escala, com valores assombrosos envolvidos, você acredita que isso não vai dar em nada? Agora, nós estamos ainda nas instâncias iniciais dos processos, né? Eu pergunto ao Rodrigo Massaioli, você compartilha dessa opinião, depois de transitar de julgado? Você acha que quanto tempo vai demandar essas principais ações agora que estão em curso, que levou pessoas aí para a prisão, pessoas importantes? Olha, Zé, até segunda instância eu te diria que será bem rápido. O juiz Sérgio Moro e o TRF da Quarta Região, que é quem está julgando em segunda instância, vão ser rápidos. Acredito até seja você até otimista que em um ano já esteja julgado até em segunda instância. O que eu não posso garantir é a rapidez do STF em fazer esse julgamento. Aí a situação é outra, porque entra uma vertente, um composto aí, que não é muito considerado por alguns, que é o caráter político do judiciário, né? Lá no STF vai haver, sim, influências políticas. Não, talvez no julgamento, mas no momento. Porque se nós fizermos uma conta burra em um ano chegar a Lava Jato lá em cima, no Supremo, o ideal seria que julgasse rápido. Mas um ano a partir de agora é bem no momento eleitoral das eleições municipais. E aí uma decisão contrária, por exemplo, ao grupo do governo, que é o Partido dos Trabalhadores, desfavorável, ele enterraria qualquer pretensão às prefeituras por parte do Partido dos Trabalhadores. E aí que a carga, a força política entra no Supremo Tribunal Federal. O ideal, como eu disse, seria julgar imediatamente, até para que a população tenha um juízo de valor nas próximas eleições presidenciais. E é isso que me incomoda. Eu acho que o certo seria levar a pauta imediatamente à mesa para o julgamento. Vamos ver se o Supremo vai ter essa leitura também, porque é um assunto que cria uma instabilidade política, econômica e jurídica tão grande no país, que quanto antes se resolver botar uma pedra nisso, melhor. O ideal não é ficar protelando aí a perder de vista, como alguns julgamentos que a gente acompanha. Mas daí vai a sensibilidade do Supremo. E o Supremo hoje é composto, a maioria, por indicações do Partido dos Trabalhadores. Ok. 8h54, você continua ouvindo aqui o Jornal Litoral. Agora, nesses últimos minutos, com o comando aqui do Zé Torquato, comento as notícias, Marcelo de Giuseppe e Rodrigo Massaioli. Tem aqui a reclamação e denúncia do Júnior Belo, sou ouvinte diário do programa e adoro os comentários dos convidados. Quero deixar uma reclamação. As lâmpadas dos postes da areia do Canal 6 estão queimadas, está uma escuridão total naquela área, até facilitando assaltos. Por favor, nos ajudem. Tá aí a demanda do nosso Júnior Belo, ouvinte aqui do Jornal Litoral. Bom, e tem mais novidades aí da corte, né? Notícias aí do Planalto. Suspeito de ser elo da propina Cunha está sumido. Considerado suspeito de ser intermediário da propina destinada ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Altair Alves Pinto, de 67 anos, está desaparecido. Ele foi citado na delação do lobista Fernando Baiano. Desde que o caso foi divulgado, Altair não foi mais visto em casa e no trabalho. Ele é funcionário da Assembleia Legislativa do Rio, Alerj, lotado no gabinete do deputado Fábio Silva, do PMDB, aliado de Cunha, como revelou o jornal O Globo no último sábado. Ontem, durante a sessão na Alerj, o
jornal tentou entrevistar o deputado Fábio Silva. Irritado e evitando falar sobre o assunto, o deputado tentou deixar o plenário e chegou a segurar o braço do repórter para que esse não fosse filmado. Após insistência, o parlamentar comentou sem detalhes sobre o paradeiro de Altair, ele que é elo, no caso da propina ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Altair Alves Pinto desapareceu. Estaria ele de férias? Meu Deus, nem eu sei, Zé, nem vou opinar, porque forças Se o chefe dele não sabe, né, a gente vai saber. Imagina ele, né? Ô Zé, a gente chega numa idade que você olha pro olho da criança, você sabe o verme que ela tem, né? E você olha pra cara do Eduardo Cunha, você percebe que não é inocente. Você sabe disso. Ele tá, as respostas que ele dá, você percebe que ele não tem inocência ali. Ele está se defendendo. Porém, o que chama atenção é essa rapidez, essa volúpia que tem tanto a imprensa, a grande imprensa, e também o Procurador-Geral da República em punir o Eduardo Cunha. Da mesma forma que o Fernando Baiano falou do Eduardo Cunha, falou do Lula e do Bunlai. Aí quando você pega o Jornal Nacional, 70% das notícias ruins são do Eduardo Cunha, 5% do Lula, e depois a gente vai falar só de chuva. A Maju fica 3 horas falando que vai chover não sei aonde, para o Jornal Nacional. Então me chama a atenção essa volúpia que as pessoas estão contra o Eduardo Cunha. Sim. Em compensação, e aí você coloca a oposição numa situação ruim, porque a oposição tem nele o cara que vai fazer o impeachment, e depois a oposição vai sem jeito na tela falar assim, olha, a gente quer que ele se afaste. Ficou numa situação ruim todo mundo enquanto ele ficar na cadeira. É o que está angariando para ele uma grande simpatia por uma parte considerável da opinião pública, né? Olha, a sensação que eu tenho do Eduardo Cunha é uma leitura muito pessoal minha. Se ele instaurar o impeachment, ele der o seguimento ao processo de impeachment, ele pode sair pela porta da frente. Se ele se negar a fazer o impeachment, ele sai, ele é destituído do cargo pelas portas dos fundos. E aí a história vai demonstrar que... Rodrigo, o Rodrigo ele tem razão. Pensa bem, se ele entrar com o impeachment, que é hoje uma demanda de 70% da população brasileira, e renunciar, como fez o Renan... Ele sai e depois ele volta bem votado ainda. Que é o caso do Renan. O Renan, depois daquele caso com aquela moça lá, aliás, muito bonita a mulher, né? Ele também é um cara, ele é um cara muito bonito. Não a mulher do Renan, que foi aquela Mônica alguma coisa, aquela jornalista. Porque o Renan é um cara bonito também, né? Então. E aí ele pegou, renunciou e depois veio eleito de novo. A Alagoas fez questão de reafirmar de novo. Do povo, como eles gostam de falar, né? Pois é. É impressionante. A memória seletiva do eleitor brasileiro é uma coisa incrível. Bom, e o Eduardo Cunha realmente, pelo nível das acusações, né, ele já poderia ter caído, mas ele realmente é um cara que tem um poder muito grande lá na Câmara, né? Um poder de comandar grande parte lá dos deputados, e também é sustentado por um lobby poderosíssimo, né? Bom, em provocação aos Estados Unidos, Assad Putin encontra-se em Moscou. Fazendo sua primeira viagem ao exterior desde 2011, o ditador sírio, o Assad, apareceu nesta quarta-feira em Moscou para uma visita ao presidente russo Vladimir Putin, que o apoia em sua guerra para aniquilar os rebeldes que tentam fazer uma revolução na Síria. O motivo oficial da visita, de acordo com o comunicado do Kremlin, é analisar a situação da luta contra o terrorismo na Síria. O inusitado encontro, no entanto, está sendo encarado por analistas como mais uma clara provocação de Putin aos países ocidentais, sobretudo aos Estados Unidos, que se recusam a negociar com o ditador sírio. Situação cada vez mais complicada na Síria. Cada vez mais complicado. É uma guerra fria de volta. Exatamente. É pura e simples a leitura que você com um risco, né, Rodrigo? Na semana passada, tanto um avião americano com um avião russo quase se colidiram. Se acontecer isso, aí pronto. O problema é quando falar assim, olha, o Ocidente, eu quero saber, coitado dos militares brasileiros, com a situação que hoje eles estão de penúria, com os equipamentos, com estrutura, que o pessoal elogia muito. Ontem eu assistindo o Carlos Aratini falando, o deputado do PT, ele falando assim, que os militares querem não sei o quê, defendendo os militares, querendo passar a mão na cabeça de alguém que está tão mal. De repente o PT quer tratar bem os militares. E aí, se os militares forem chamados para uma guerra com a estrutura que é dada pelo governo para os militares, coitado dos militares. Se eu tenho um filho, eu não deixo ir, porque eu já não vou mais. Bom, e o drama humanitário, que a questão da Síria é muito complicada, né? Você tem os contras, né? Aqueles que querem retomar a via democrática do país, apoiados pelos Estados Unidos.
o Putin entendeu que a melhor maneira de combater é se aliar ao Estado sírio, o Estado que hoje comanda a Síria. Aí você tem um país esfacelado, dividido, acuado. Você tem o Estado Islâmico se aproveitando disso, outras correntes também radicais, então, e as pessoas indo desesperadas para a Europa, né? E só lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial foi feito sentido inverso, né? Os europeus fugiram ali para o norte da África. Hoje a gente vê esse drama nessas proporções. Bom, o Jornal Litoral vai chegando ao final da sua edição dessa quarta-feira para voltar amanhã, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, com o jornalista Paulo Schiff. Obrigado aos nossos comentaristas, Marcelo Giuseppe, Rodrigo Massaioli, meu nome também Zé Ritocato, obrigado pela audiência. Quero convidar você para estar conosco amanhã. Para fechar, as rapidinhas, né? Aqui, aliás, só mais uma notícia para encerrar o Jornal Litoral, trazida aqui pelo Rick Santos, nosso produtor. Pesquisador mexicano revelou o resultado. Barba é tão suja quanto vaso sanitário. O pesquisador e microbiologista John Golubic anunciou que o número de bactérias fecais encontradas na barba pode ser maior do que as que residem em um vaso sanitário, né? De repente o cara fica falando muita besteira, é nisso que dá, né? 9-1, Jornal Litoral volta amanhã. Uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos. Agora tem per dia. Das 11 às 15 horas, o almoço é por nossa conta. Você escolhe filé de frango à parmegiana, ou salmão ao molho de maracujá, ou a Belle Munier. Estúdio Hotel. Saiba mais pelo WhatsApp 97407-7723. Não perca o almoço do estúdio, que é por nossa conta. Somente para quem disser que ouviu aqui na Rádio City. Exceto suítes standard. Estúdio Hotel, Rua Campos Melo 77 Santos. Acesse estudiohotel.com.br. Pessoal das escolas, feras do computador, curiosos e loucos por novidades. Estão todos convidados para a Semana Municipal de Ciências e Tecnologia, de 19 a 23 de outubro em Santos. Uma maratona de conhecimento. Dias 20 e 21 tem Feira de Ciências e Tecnologia no Concais. Dias 22 e 23, Desafio Startup Cidadã na Unimonte. Acesse www.semanactsantos.com.br. Semana Municipal de Ciências e Tecnologia 2015. Realização Prefeitura de Santos. Comprar carro tem sempre dois lados, o será e o é. 102 Rádio City.